E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Meu lado aqui esquerdo, Daniel Fontana. Meu lado direito, Rafael Ranieri. Dessa vez estamos iniciando aí mais alguns programas com o tema Diretores na Tela, né, que são diretores que retratam outros diretores no cinema. Vamos começar com Ed Wood, de Tim Burton. What kind of a movie is this? It's science fiction. A heartbreaking romance. Brave robbers from outer space. Brave robbers from what? Cinebiografia do Ed Wood foi lançada em 1994, né? Arrisco dizer que é o melhor filme do Tim Burton em toda a filmografia dele. E ele conta a história de uma personalidade um tanto peculiar, né? Edward Wood Jr., conhecido como o pior cineasta de todos os tempos, né? Nasceu em 1924, morreu em 78. Além das suas qualidades discutíveis, né, como cineasta, ele ainda era um belo de um pau d'água, né? Era um alcoólatra, né? O alcoolismo dele é bem conhecido, além de ser crossdresser, né? Sim, verdade. É um personagem, né, cheio de manias, né, bem excêntrico, bem a cara do Tim Burton, né? Coisa que ele gosta. Ele tinha feito já Eduardo Mãos de Tesoura, Beetlejuice, aquele personagem que o cara curte, né, fazer. O Ed Wood, ele tinha todos os maneirismos de um grande artista. Só faltava ele ser um. Só faltava o talento. Mas um personagem perfeito para um personagem tragicômico perfeito, que é o estilo do Burton, realmente. Exatamente. E assim, não que o cara seja o pior diretor de todos os tempos, né? Assim, mas o cara conseguiu a fama. Né? Sim, sim. Quando você é tão ruim ao ponto de ser bom, dar a volta, né? Muita gente hoje considera alguns filmes do Ed Wood clássicos cult. Né? Hoje é cult, né? Hoje é cult. Não acho que ele seja o pior diretor de todos os tempos, mas a gente entende por que o Burton escolheu ele. Né? Tudo que ele viveu, todas as pessoas que ele conheceu, com que ele lidou, e que estão devidamente representados no filme do Burton, né? Principalmente as figuras do Bela Lugosi, do famoso Thor, né? Thor Johnson. Thor Johnson. Não tem como não dizer que não é um cara que rende um filme. Ah não, sem dúvida. A história dele é sensacional, assim, é divertida. Né? Aliás, o filme é baseado num livro, inclusive, né, que serviu de base para o roteiro, que é o Ed Wood, Nightmare of Ecstasy, do Rudolph Gray. O que leva, né, o Tim Burton a se interessar por esse tipo, né? Bom, primeiro que a gente percebe pela figura do Tim Burton que ele sempre consumiu, né, durante a vida dele, até antes, né, de ser cineasta, filmes B, né? Ficções científicas B, da década de 50 e tal. E é claro que ele já conhecia o trabalho do Ed Wood, né? Já era próximo, né, daquilo. Mas tem uma outra coisa que é notória a amizade, além do alcoolismo, né, que eu falei, é notória a amizade do Ed Wood com o Bela Lugosi, né? O que isso representou na vida dos dois, né? Não só do Ed Wood. E eu me encontro um eco na vida real com a amizade do Tim Burton com o Vincent Price, né? Que foi o inventor do Eduardo Mãos de Tesoura, né? O inventor que eu digo é o que interpretou, né? Não que ele inventou o personagem, né? Não acho exagero que você disse de ser o melhor filme da carreira do Burton, porque eu também acho uma boa oportunidade assistir o Ed Wood para ver um Burton pré-maneirismos. Você encontra no filme todos os elementos que tornaram Tim Burton o Tim Burton, mas ainda sem aquelas pequenas manias dele que tornam hoje os filmes dele, pelo menos do meu ponto de vista, um pouco cansativos, um pouco repetitivos. Sem falar da interpretação dos atores que ele colocou aí em cena, que é soberba, além do próprio Johnny Depp. O Martin Landau, sensacional. Sensacional. Que ganhou até ganhou o Oscar, né? Até ganhou o Oscar justificadamente. Aliás, vamos falar dessa interpretação do Martin Landau, cara, que ela até um pouco justifica, não digo a interpretação, mas o fato de você querer colocar alguém interpretando Bela Lugosi num filme, né? Isso até justifica a opção do filme ser rodado em preto e branco, né? Porque, cara, alguém consegue imaginar o Bela Lugosi colorido? Não. Acho que se eu conhecesse ele na vida real, eu ia imaginar um cara em preto e branco. Então aí você vê um caso em que a fotografia do filme ajuda a interpretação do cara, né? Você comprar. Porque o Martin Landau, cara, ele some na pele do Bela Lugosi. É uma interpretação quase espírita. É de você ver, sei lá, de você comparar os filmes originais, né, do Ed Wood, as aparições do Bela Lugosi, o jeito de falar, o jeito de mexer a mão. Cara, é realmente impressionante. A race of atomic supermen
which will conquer the world. A race of atomic supermen that will conquer the world. Não é fácil você entregar uma interpretação que faça jus a um personagem que é, em certa medida, imponente pela sua história, mas melancólico pelo fim dessa história. E o Martin Landau consegue sustentar essa interpretação e se destaca, né, no filme. E ele deixa de ser um personagem secundário no filme, né? Eu acho que um acerto do Tim Burton é até respeito mesmo pelos as velhas celebridades do cinema, né? Assim, Sim. O fato dele dar tanta atenção, né, pro Martin Landau, né, pro caso Bela Lugosi, é muito bacana. Até tem algumas partes muito interessantes que o Tim Burton faz. No final, tem aquele discurso, né, do Martin Landau. A câmera vem de um ângulo de baixo para cima para mostrar um pouco da grandeza, né, do personagem. Então, assim, tem Tim alguns Burton resquícios aí do Crepúsculo dos Ídolos, né, conceitualmente Crepúsculo falando. dos Deuses. Tem aquele final, sim, com certeza. E aí mostra um pouco acho que o próprio respeito dele, como você falou, dessas relações do Tim Burton com Vincent Price, por exemplo. E mostra mesmo, né? É bacana, né? A forma como o Tim Burton faz o filme e ele dá essa atenção pro Bela Lugosi, Martin Landau. Bem legal. Também do Martin Landau, no sentido de que os outros atores também estão numa jornada incrível. Aqui a gente vê, por exemplo, algumas pessoas ainda em começo de carreira, né? Johnny Depp, assim, não em começo de carreira, mas em começo de destaque, né? Sim. Mas encontrou um papel bacana para as maluquices dele, né? Para aquilo que convencionou-se ser o Johnny Depp depois. Cara, é que o Ed Wood já era um cara que a gente imagina... É claro que é difícil achar material de arquivo do cara dando entrevista e tal, mas a gente imagina que não era um cara comum, né? Era um cara excêntrico, deslocado e tal, falava daquele jeito mesmo. E o Johnny Depp é um cara que encaixou, sabe, perfeitamente, né? Mr. Reynolds? Yes. We are going to finish this picture just the way I want it, because you cannot compromise an artist's vision. But it's our money. And you're going to make a bundle, but only if you shut up and let me do things my way. All right, gang. Actors in positions. Let's finish this picture. A gente tem, eu adoro esse ator, o Vincent D'Onofrio, que tem uma pequena cena interpretando Orson Welles, que é fantástica, assim, ela é breve, mas ela é muito contundente. E isso mostra, assim, como o Tim Burton, ele realmente se rendeu aos seus maneirismos, porque essa é uma cena em particular, pela interpretação, pelo ângulo de câmera, pelo jogo de luzes que ele está fazendo ali para dar todo o destaque, toda a imponência que o Orson Welles tinha. Você vê que ele é um cara que sempre teve muitos recursos como diretor, recursos artísticos, né? Não financeiros, recursos técnicos. Ele sempre foi um diretor muito talentoso. A gente viu no Edward Mãos de Tesoura, a gente viu no Ed Wood, mas infelizmente de uns tempos para cá ele se rendeu a essas manias, esses maneirismos dele, esse comodismo, né? A gente pode dizer. O Ed Wood é um filme muito ousado, eu diria, em muitos sentidos, pela escolha do seu protagonista, pela sua execução em preto e branco em pleno 1994, pela escolha dos seus atores, apesar de ter alguns nomes como Martin Landau, que na época já era conhecido, como Bill Murray, que também já era conhecido no período, dá o seu papel de protagonista de novo a um jovem que ainda estava se consolidando como Johnny Depp. Tim Burton foi ousado, ele foi ousado e foi muito bem sucedido na sua ousadia. E ele encaixou direitinho, né, a história, né, porque como é uma história que já tende, né, para comédia, né, então falando do pior diretor de todos os tempos, e ao mesmo tempo ele consegue equilibrar, né, uma certa homenagem ao cara, né, aí falando de filmes B, anos 50, 60, né, e essa homenagem junto com tons de comédia, né, que é o que a história merece. Então ele faz ele equilibra bem o filme, cara. O filme é leve, e né? o drama também, né? O drama, porque você sente um pouco de piedade daquele cara, né? Que ele não desiste, mas a gente vê que o cara não dá pra coisa, né? E acabou vencido pelas próprias escolhas na vida, né? Sim, verdade. No final das contas foi o próprio alcoolismo que fazia com que ele seguisse em frente, né? Que ele conseguisse seguir em frente, e acabou derrotando ele no final, né? E até além disso, né, o próprio filme ele te traz
vários insights de como era, né, o processo, né, de produção de um filme de baixo orçamento, né? Então, pô, tem cenas muito bacanas, né? Orçamento, né? E é barato você ver lá, o cara vai na produtora, o cara não tem roteiro, não tem nada, mas tem um cartaz. Não, o nome já tem e o cartaz tem. Se vira com o roteiro. É um processo inverso, né? Um negócio... Até o uso de cenas de outros filmes, cenas de arquivo e tal, tudo servia para você pegar e criar uma história a partir de, sei lá, um estouro de búfalos com uma cena de explosão. O cara já cria um roteiro. A partir dali, vamos rodar. Mas o que eu acho legal comentar sobre esse filme é que, sexto filme do Tim Burton, né? Ele tinha feito um filme com o Pee Wee Herman. Depois fez o Fantasma Se Divertem. Depois ele faz os dois Batman, né? Não, faz Batman Batman Retorno. Ok. Vamos perceber que vários desses filmes aí, o primeiro Batman nem tanto e tal, mas o Fantasma Se Divertem, o Batman Retorno, o Eduardo Mãos de Tesoura, são filmes que estavam também citando muitas das referências cinematográficas, né? Não no nível de um Tarantino. Mas, por exemplo, em Batman Retorno, a gente vê lá o Pinguim, ele é o Dr. Caligari, né? Então, a gente vê essa relação de citação na obra do Tim Burton, de um jeito ou de outro. E esse amor, porque um cara que faz isso, ele só pode ser apaixonado, não só por alguns períodos do cinema, mas pelo cinema em si. E a gente vê o auge disso, né? A realização, tanto que o Tim Burton podia morrer depois de Ed Wood, e a gente vê a realização plena desse amor quando ele, primeiro, a figura homenageada, né, na cinebiografia é um cara com uma obra completamente desprezível, que ela é divertida pelos motivos errados, né? E o que ele faz? Justamente essa participação do Orson Welles, né, do Vincent D'Onofrio interpretando o Orson Welles que você fala, que é um encontro fictício entre Ed Wood e Orson Welles. Ou seja, o pior diretor do mundo encontra o melhor. E os dois param para conversar num bar. Justamente com esse jogo de luzes até evocando o próprio Cidadão Kane, né? Sim. E o que eles vão discutir? Cara, eles têm os mesmos problemas. É sempre o problema do estúdio, o produtor pedindo alguma coisa e tal. Apesar das escalas serem diferentes. Totalmente. Mas o problema é o mesmo, né? Então, cara, essa cena é genial. É uma coisa assim que contribui muito. Se tirasse essa cena, o filme não seria o que ele é. Não seria a mesma coisa. Inclusive, por isso que eu valorizei tanto a interpretação do Onofre, né? Porque ela coloca em pontas diferentes do espectro, mas no mesmo espectro, esses dois diretores. Eu sempre brinco, assim, eu acho o Ed Wood, eu assisti não toda a filmografia dele, porque vamos combinar, é muito difícil, mas assistiu bastante para brincar, assim, eu falo que o Ed Wood, ele é o rei da semiótica. Ele consegue pegar, assim, breves imagens e extrair disso tudo que você pode conseguir extrair de uma única imagem. As montagens que ele faz, cara, são ruins, cara, mas como eu disse, é aquele ruim que dá a volta. Como você consegue fazer tanto com tão pouco? Assim? É ruim, mas se você para pra pensar o que o cara tinha em mãos, é um sujeito que sabia usar os pouquíssimos recursos que ele tinha à mãos. E isso é muito bem retratado no filme do Burton. Porque você vê que, apesar de ser uma figura meio patética, meio trágica, ele é um cara criativo, ele é um cara inventivo, assim, de alguma forma você torce para que em algum momento aquela criatividade dele dê certo, ela encontre a sua válvula de escape, que ele encontre o lugar dele ao sol. E não acontece, cara. A própria vida torna ele um personagem trágico. E na hora de produzir, né, ele fazia, as tomadas deles eram uma só, né? Cara, não precisava refazer nada, assim, não tava nem aí com nada, então assim... E mesmo quando alguma coisa dava terrivelmente errado, o exemplo do Lugosi, né, no Plano 9, em que o cara simplesmente não pode mais ser usado no filme e ele é substituído por um cara completamente diferente. E para não mostrar o cara completamente diferente, ele fica simplesmente se escondendo atrás da capa. Cara, é triste, mas é genial, cara. Não dá pra dizer que não. Parece coisa de filme, mas aconteceu, Parece né? coisa de filme, mas aconteceu, cara. And cut!
Bom, pessoal, esse então foi o primeiro programa com diretores na tela. Falamos aí sobre Ed Wood, né, de Tim Burton. Mande e-mail pra gente com sugestões, com comentários. Não esqueça de acessar a gente também pelas redes sociais. Não esqueça do nosso podcast todas as segundas-feiras. Um abraço aí e até a próxima.